Aluno do meu clube conservador, do Burke, Instituto Conservador, é um prazer estar aqui mais uma vez para ministrar um outro curso, falar para vocês novamente. E hoje a proposta é falar um pouco sobre as raízes filosóficas do globalismo. Então o Burke aqui tem alguns outros cursos sobre globalismo e a gente vem no sentido de dar uma complementação a isso e buscar onde estaria os fundamentos intelectuais, filosóficos do globalismo. Então eu intitulei aqui o curso Para Entender a Política Externa Hoje, as raízes filosóficas do globalismo. Eu vou fazer um apanhado geral, uma definição, retomar, né, o contexto básico para quem eventualmente estiver adentrando esse assunto agora, e vou também depois me aprofundar, dizer onde que eu acredito que esteja o fundamento do globalismo intelectualmente falando, né? Remontando a iluminismo, a Kant, que é o filósofo que eu sou especializado. Então, a minha formação propriamente é em filosofia, mas eu tenho coberto muita política externa, muitas relações internacionais para os sites que eu escrevo e tenho estudado por conta bastante. E enxerguei no filósofo que eu sou especializado, né? O meu mestrado foi sobre Kant, vou fazer algumas menções ao meu mestrado ao longo da aula. Eu percebi que os fundamentos, boa parte dos fundamentos do globalismo já estavam no Kant e estão no iluminismo como um todo, né? A ideia de uma governança global dirigida de maneira central, e eu vou fundamentar tudo isso ao longo do curso para vocês. Então, o que acontece, né? As pessoas confundem bastante globalismo com globalização, confundem a convivência harmoniosa entre as nações com globalismo, quando na verdade o negócio é um pouco mais complicado. A gente não pode confundir política e economia, né? A globalização é uma questão econômica, o globalismo é uma questão política. Então qualquer tipo de convivência harmoniosa entre as nações não é resultado o globalismo é legal porque agora as nações convivem em conglomerados, bem, a União Europeia, etc, etc, porque na verdade o globalismo ele vai ter a ver com algumas outras coisas, com a diminuição da relevância, da importância do Estado-nação, né? Vende-se como a garantia da paz, vende-se como o livre trânsito de pessoas, vende-se como o livre comércio, mas na verdade nesse pacote aí vem algumas questões políticas em conjunto e elas compõem o globalismo. E as pessoas querem vender uma coisa pela outra. Então a gente vai deslindar todas essas questões aí ao longo do curso. Então, basicamente, o que eu gostaria de falar também, né? Como eu já mencionei, por questões de má cobertura, então veja, é uma questão técnica, é uma questão difícil, e a gente não pode ter expectativa de que a mídia, né? A mídia vai fazer uma cobertura honesta, porque se você se basear apenas na mídia, provavelmente você sequer vai saber que existe uma coisa chamada globalismo. E se você vier a saber, provavelmente vai ser tratando a coisa em termos de teoria da conspiração. Olha, isso não existe, isso é uma coisa de lunáticos, de malucos. Quando, na verdade, você tem no mundo, no exterior, esse é um enfoque que eu quero dar especificamente sobre cobertura de imprensa e de política internacional no Brasil, né? Recentemente você teve debates entre políticos, um defendendo uma postura globalista, um defendendo uma postura nacionalista. E o título do debate ali era globalismo versus nacionalismo. Então como que você pode dizer que não existe globalismo se no mundo lá fora, pelo menos em alguns segmentos intelectuais e sociais, as pessoas estão discutindo, né? Existe um historiador famoso agora, super mainstream, autor daqueles livros Homo Deus, né? História do homem, etc. E ele diz que ele é um globalista, ele defende isso claramente. Então, olha, eu sou um globalista. Então, a ideia de que o globalismo não existe é uma coisa dos caipiras da imprensa brasileira. O globalismo existe sim, está sendo discutido e está sendo até defendido, o que eu acredito que seja a postura mais honesta. Se você é um globalista, diga que é e defenda com argumentos. Não diga que é teoria da conspiração quem diz que existe globalismo. Então, o que acontece? Desde que eu notei esse tipo de coisa, eu desenvolvi um certo autodidatismo em política externa e relações internacionais no Brasil. Então, hoje eu leio diversos autores desses assuntos e teóricos mesmo, lidos nos cursos de relações internacionais para me inteirar do tema e falar com propriedade sempre. Porque se a gente for esperar uma cobertura
minimamente honesta da imprensa, né, que a mídia cumpra seu papel de intermediar, né, mídia é isso, é intermediar, é fazer o meio termo entre as coisas, a gente acaba, como isso não acontece, a gente fica totalmente vendido em relação a isso daí. O que acaba acontecendo, né? A imprensa brasileira, ela acaba repercutindo apenas o que as grandes agências internacionais divulgam, por exemplo, a Reuters, né? Então a Reuters é um grande conglomerado de mídia que replica o que acontece em termos de política, principalmente em Estados Unidos e Europa, que é o que normalmente desperta o interesse das pessoas no restante do mundo. Dificilmente você fica sabendo de detalhes mais precisos sobre outras localidades. Normalmente o noticiário de política internacional, para nós que estamos aqui, às vezes até se negligencia um pouco o contexto sul-americano em detrimento de um contexto europeu-americano. Mas como que isso é feito? Isso é feito a partir da reprodução, às vezes reprodução literal, de textos da Reuters, da agência Reuters, por exemplo. Né? Então, peraí, mas onde tem um contraponto, onde tem uma outra visão? Fica difícil saber que o mundo civilizado está discutindo o globalismo se você tem apenas uma agência liberal globalista aí repercutindo as notícias. Então, o que acaba acontecendo no meu entendimento? A cobertura de política externa no Brasil é, primeiro, ruim e amadora. Né? E então ideologicamente enviesada, porque veja, para você ser ideologicamente enviesado e ser bom, para você ser ideologicamente enviesado e esse viés funcionar, né, você contaminar as pessoas com o seu viés ideológico, você precisa ser bom. Mas a cobertura de política externa no Brasil ela é tão ruim que ela chega a ser amadora, então fica até difícil, às vezes o viés é tão claro, mas tão amadoristicamente divulgado, colocado, que o efeito acaba, não surte o efeito imaginado, não surte o efeito esperado, né? Você acaba não conseguindo convencer porque o negócio é realmente muito ruim, muito pobre, muito amador, e eu tenho um exemplo aqui no slide, né? Então, só reforçando, muitas matérias jornalísticas de política externa, relações internacionais, são puras traduções da CNN, New York Times, Washington Post, etc, etc. Ou seja, só está replicando aquilo que certas agências ou veículos ou de esquerda ou liberais, mas liberais vinculados aí com o que a gente pode chamar da agenda globalista. Vou desenvolver também e explicar isso, que pode ser surpreendente para alguns ao longo das aulas. Então você tem apenas o quê? Os caras pegam esses artigos, traduzem e colocam como se isso fosse a única visão, a única vertente possível do que está acontecendo mundo afora em termos de política. E aí, vejam só esse exemplo aqui. Né? Isso daqui é uma foto que eu mesmo tirei do Estadão, na sua edição impressa, no dia 26 de abril desse ano, 26 de abril de 2019. E aqui a gente tem o quê? O Estadão colocou uma tradução de um tweet do Donald Trump e claramente o que eles fizeram? Eles pegaram o texto do tweet, jogaram no Google Tradutor e copiaram a tradução do Google Tradutor, que às vezes o que acontece, né? O português e o inglês têm sintaxes diferentes e o Google Tradutor nem sempre consegue transitar entre uma sintaxe e outra. Então as palavras ficam em locais onde elas não deveriam estar. Então olha só a tradução do tweet do Trump. Há falsas afirmações sobre mim no relatório louco do Miller, escritas por 18 democratas raivosos que odeiam de Trump. Isso é claramente, um aluno do primeiro semestre de inglês do CNA consegue fazer uma tradução melhor do que isso. E os caras, isso daqui saiu na edição impressa do Estadão. Então esses são os caras que, ou seja, para o cara conseguir dar um enviesamento ideológico, ele ainda precisa ser minimamente bom. E isso está abaixo do minimamente bom. Isso é amador, isso é horrível, isso é ruim. Isso não foi revisado. O jornalista que fez essa tradução, ele não revisou o seu texto. Os editores, e por todo mundo que esse texto passou, eu acredito que ele tenha passado por algumas pessoas, ninguém viu que aquilo ali estava mal traduzido, que aquilo ali não fazia sentido. Então, assim, isso ainda está um degrau abaixo do problema do enviesamento ideológico, porque isso está tão ruim que para surtir o efeito de você contar uma narrativa ideológica, ainda precisa subir alguns degraus, o que também é ruim, é claro, mas ainda precisa melhorar um pouco antes disso. Então a gente tem esse sério problema, né? Entender de política externa, entender de uma coisa conceitual como globalismo, é um problema onde a cobertura da mídia é dessa forma, dessa maneira.
Então vamos lá. O que é o globalismo, propriamente falando? Então, eu quero usar aqui a definição do Felipe Garcia Martins, que é o assessor de assuntos internacionais do presidente, mas ele já falava disso há muito tempo, é uma referência aí nesse assunto, e ele diz o seguinte: o globalismo é a ideologia. Então, primeiramente, o globalismo é uma ideologia, não é uma simples descrição de relações econômicas, né? Então, muitas vezes as pessoas vão querer vão querer retratar o globalismo como simplesmente um outro nome para livre mercado.